Olá, meu nome é Gabriel Lopes, eu sou aluno da medicina. A minha orientadora é a professora doutora Márcia Helena Costa e hoje eu vou apresentar o projeto da minha iniciação científica, cujo nome é Perfil Clínico e Epidemiológico dos Pacientes Atendidos no Ambulatório de Obesidade do HUGG, Análise do Padrão Alimentar. Bom, nós sabemos que a obesidade se trata de uma doença crônica não transmissível que possui etiologia multifatorial, influenciada por fatores genéticos, ambientais, emocionais, hábitos de vida e também por conta de uma relação neuroendócrina. A obesidade, então, ela define-se como um acúmulo de gordura corporal, que vai se dar por conta de um desbalanço entre o consumo alimentar e o gasto calórico, e esse, por sua vez, vai apresentar implicações para a saúde, como, por exemplo, condições clínicas já conhecidas pela literatura, como síndrome metabólica, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. A obesidade ela vai ter uma classificação de acordo com o índice de massa corporal, considerando pré-obesos ou sobrepeso os valores entre 25 e 29,9, obesidade grau 1 de 30 a 34,9, grau 2 de 35 a 39,9 e grau 3 acima de 40 quilogramas por metro quadrado. Alguns autores citam que um dos fatores essenciais para o desenvolvimento da obesidade seriam os transtornos alimentares e a alteração de comportamentos alimentares, que por sua vez vão estar afetando a qualidade da dieta dos pacientes, o IMC e a imagem corporal. Segundo os critérios estatísticos e diagnósticos dos transtornos mentais 5, o DSM-5, os transtornos alimentares vão ser doenças psiquiátricas que impactam no aumento da mortalidade e da morbidade, uma vez que também vão se associar a condições clínicas, dentre elas a obesidade também. Para esse trabalho, a gente gostaria de ressaltar os distúrbios anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, que vão ser distúrbios que alteram o desempenho psicossocial e impactam no peso dos indivíduos e vão se diferenciar pela presença de compulsão alimentar e métodos compensatórios inadequados. Mais à frente a gente vai explicar um pouco mais da diferença entre eles. Bom, como eles são distúrbios que apresentam algumas semelhanças e algumas diferenças, encontra-se uma dificuldade na identificação desses transtornos. Então, os métodos utilizados para a avaliação são baseados em entrevistas, automonitoramento e questionários autopreenchíveis. Dentre os diversos instrumentos que a gente possui, nós gostaríamos de dar destaque para o questionário sobre padrões e alimentação e peso 5. Esse questionário ele sofreu um processo de adaptação transcultural, tradução para a língua portuguesa, e foi realizado um estudo para verificar a viabilidade desse questionário no ambiente da nossa nação. Após esse estudo, a gente observou que esse questionário foi sim considerável viável para utilização no Brasil. Os objetivos desse trabalho foram avaliar o perfil clínico e epidemiológico da população atendida no ambulatório de obesidade, descrever o perfil laboratorial e metabólico dos pacientes e rastrear a prevalência dos transtornos alimentares por meio da aplicação do questionário. Esse estudo ele consistiu em duas etapas. Na primeira etapa, houve a busca de prontuários, onde foram coletados e codificados e armazenados em um banco de dados de prontuário. Os dados presentes nos prontuários de pacientes que apresentavam idade maior ou igual a 18 anos, inferior a 70, e que apresentavam IMC maior ou igual a 25 quilos por metro quadrado, excluindo-se aqueles de gestantes e os que não foram encontrados durante o nosso período de coleta. As informações que a gente selecionou dos prontuários desses pacientes para coleta e análise foram idade, peso, classificação da obesidade, IMC, diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia e síndrome metabólica, para que a gente pudesse analisar o perfil metabólico. O que a gente utilizou como critério para os dois primeiros seriam o diagnóstico escrito no prontuário ou a utilização de antihipertensivos ou hipoglicemiantes. Para a hipertrigliceridemia, nós consideramos o acompanhamento prévio ou a presença do último exame laboratorial no prontuário.
E para a síndrome metabólica, utilizamos os critérios da International Diabetes Federation, que leva em conta circunferência abdominal, critérios laboratoriais e também alterações na pressão. E no segundo momento do nosso estudo, para que a gente pudesse realizar o rastreio de transtornos alimentares, foi aplicado o questionário sobre padrões de alimentação e peso 5, que a gente comentou anteriormente. Um pouco mais aprofundando nesse questionário, a gente observa que esse questionário ele se baseia no DSM-5 e ele possui 26 perguntas, as quais fazem alusão a hábitos e a comportamentos relacionados ao descontrole alimentar e a comportamentos compulsivos, para que assim a gente possa se aproximar, não diagnosticar, se aproximar do diagnóstico de TCA ou bulimia nervosa, diminuindo o intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, sendo mais eficiente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, para que a gente possa se aproximar de TCA, o paciente precisa preencher os seguintes critérios. Critério A, ele precisa responder sim a essas duas perguntas, que vão estar relacionadas ao descontrole alimentar. Responder no critério D, pelo menos uma vez na semana, ele precisa ter o episódio de crise de compulsão alimentar. Em relação ao critério B, ele precisa apresentar 3 das experiências listadas na pergunta 11. No critério C e, por fim, o critério E, ele precisa ter um sofrimento marcante, muito ou extremamente, segundo o paciente, e ele precisa ter a ausência de comportamentos compensatórios, porque, como a gente vai observar, a diferença entre o TCA e a bulimia nervosa seria a presença desses comportamentos inapropriados. Os dois apresentam crises compulsivas, descontrole alimentar, mas na bulimia o paciente ele vai tentar compensar de alguma forma, enquanto no transtorno não. Agora, em relação à bulimia nervosa, a gente observa que ele também precisa preencher os critérios A, respondendo sim em ambas as perguntas, que são referentes ao descontrole alimentar. Ao critério C, ele precisa ter pelo menos um episódio de descontrole nos últimos 3 meses, um episódio durante a semana, nos últimos 3 meses. Em relação aos comportamentos compensatórios, vale a gente ressaltar a presença de forçar o vômito, exercícios extenuantes, utilização de medicamentos, comportamentos onde o paciente evite ganhar o peso por conta da alimentação excessiva no intervalo curto de tempo. Por fim, os critérios C e D, o paciente precisa ter comportamentos compensatórios com uma frequência de pelo menos uma vez por semana, e por fim, ele precisa avaliar o quão importante ele se sente influenciado, o quão influenciado ele se sente pelo seu peso e pela forma corporal. Ele precisa se sentir muito ou extremamente, para que a gente possa se aproximar dos critérios de bulimia nervosa. Agora, sobre os nossos resultados. No primeiro momento, a gente vai apresentar aqui para um gráfico, onde a gente tem a distribuição das faixas etárias dos nossos pacientes pelo gênero. O que podemos observar é que temos uma maior porcentagem de mulheres na faixa etária que se encontra entre os 35 até os 53 anos, aproximadamente. Foram colhidos 371 protuários, desses 298 eram mulheres e 73 homens. O que a gente observou é que a grande maioria dos pacientes se encontrava na faixa de 38 a 53 anos de idade, aproximadamente 50,13%. E o que a gente tem de dados? Bom, a gente observa que na Vigitel, que é um órgão de vigilância de fatores de risco de comorbidades de 2021, a maior prevalência de sobrepeso e obesidade seria na faixa dos 35 aos 64, o que é interessante, porque vai de acordo com o que a gente obteve no nosso espaço amostral, e também vai de acordo com o que se tem na literatura, em que a obesidade ela tem um aumento da prevalência aos 40 e uma diminuição a partir dos 60 anos. Dando sequência no que tange ao perfil clínico e metabólico dos pacientes, o que a gente observou quando a gente fez a classificação de sobrepeso e obesidade na primeira consulta, que a maior porcentagem dos pacientes se encontrava já com um grau de obesidade mais avançado, obesidade grau 3, o que é importante para que a gente possa separar esses pacientes em grupos e orientar o nosso tratamento. Cada grupo desse ele vai
dá para a gente como a gente deve abordar cada paciente e estratificação de risco também. Já pela distribuição das patologias associadas à obesidade e sobrepeso, o que nós encontramos é que 211 dos pacientes já apresentavam hipertensão e 43% apresentavam diabetes mellitus. Quando a gente vai olhar os dados da Vigitel, o que a gente observa é que dos pacientes obesos, da população que foi questionada, 29% apresentava hipertensão e 11,2% apresentava diabetes. Logo, nosso espaço amostral tem uma maior taxa dessas comorbidades. É interessante a comparação, mas também é interessante que a gente pôde observar que realmente temos uma relação entre a obesidade e essas condições clínicas. Já a hipertrigliceridemia e a síndrome metabólica, podemos analisar 78 que apresentam a hipertrigliceridemia e 63 a síndrome metabólica. Esses dados eles precisam ser reavaliados, tendo em vista que, por conta da nossa metodologia, nós tivemos muitos pacientes que tiveram o resultado indeterminado por conta da falta de dados. Bom, quando a gente observou as respostas ao nosso formulário, a gente tem que foi enviado a 322 pacientes com 105 respostas. Esse número de respostas, acredito que seja por conta desse formulário ter sido enviado por vias eletrônicas, o que facilita o acesso à maioria dos pacientes, facilitando tanto para nós que enviamos, quanto para o paciente, que não precisa se deslocar até o ambulatório para responder o formulário, mas também pode ser responsável pelo menor número de respostas do que seria o necessário. Bom, das respostas, nós temos que apenas 10,4% representou o critério para TCA e 5% o critério para bulimia nervosa. Quando a gente compara com a literatura de um estudo de campo, a gente tem que TCA ele vai variar de 16% a 51,6%, numa média de 30,1%, e da bulimia nervosa vai ter maior discrepância, sendo mais prevalente no sexo feminino. Então, a gente observou que na nossa população a gente conseguiu chegar menos à proximidade à TCA e à bulimia nervosa, se comparado ao que temos na literatura, que pode ser por conta desse menor número de respostas do que seria o desejado, mas a gente conseguiu detectar relatos de descontrole alimentar e de comportamento compensatório numa maior porcentagem de pacientes, respectivamente 39% e 27%. Como eu falei anteriormente, a gente observou descontrole alimentar em 41 pacientes e comportamentos compensatórios em 23 deles. E quando a gente observou a tristeza em relação aos episódios, ou seja, o grau de chateamento desses pacientes, eles se apresentavam muito ou extremamente chateados em 21 das respostas, o que nos mostra que é necessário uma análise multiprofissional desses pacientes para que eles possam ter melhores condições de vida. Bom, perdão. O que temos de conclusões parciais, então? Observamos a relação entre obesidade, sobrepeso e outras condições clínicas, como a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus, assim como é relatado na literatura. A partir dos dados que a gente teve do formulário dos transtornos alimentares, a gente conseguiu observar que realmente é difícil a gente chegar a esse diagnóstico, tendo em vista que são muitos critérios que precisam ser preenchidos e mesmo assim não fecha o diagnóstico, apenas nos aproxima. Mas o que foi interessante foi a quantidade de relatos de compulsão alimentar, descontrole, de sentimento de muito ou extremamente chateados por conta desses episódios compulsivos ou comportamentos compensatórios. Com isso, a gente pode chegar à conclusão de que é necessário que a gente dê uma atenção maior a esse tipo de transtorno para que a gente possa orientar o nosso tratamento, melhorando a condição de vida desses pacientes, adaptando o tratamento para que eles possam ser tratados de forma mais relevante e mais rápido, uma vez que a gente diminuiria o intervalo entre o diagnóstico e o tratamento adequado. Agradeço pela atenção. Essas são as referências do trabalho.